Fala pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme e estamos aqui de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de fórmula de Bhaskara e equação quadrática. Vamos ver primeiro o que é a equação quadrática, depois o que é fórmula de Bhaskara, e depois botar em prática. Equação quadrática e equação de segundo grau é a mesma coisa. Só é equação quadrática porque o maior expoente está ao quadrado, então daí vem o nome equação quadrática. Todas as equações quadráticas seguem esse padrão. ax2 mais bx mais c é igual a zero. Sendo que o b e ou o c podem ser equivalentes a zero, mas o a não pode. Por exemplo, vamos supor, x2 mais 4x mais 7 é igual a zero. Beleza, equação de segundo grau. Vamos supor agora outra equação. 2x ao quadrado mais 9 é igual a zero. Isso também pode. Por quê? O b, ele está valendo zero, portanto, a gente excluiu esse b da equação, mas ainda continua sendo uma equação de segundo grau, porque o maior expoente ainda é 2. Qualquer número nessa equação, exceto o a, podem ter o valor de zero. Porque se o a for zero, não vai ter nada elevado ao quadrado, portanto não vai ser mais uma equação do segundo grau. Fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara não é nada mais nada menos do que a melhor forma de você encontrar o resultado de uma equação do segundo grau ou de uma equação quadrática. Uma fórmula de Bhaskara tem esse princípio aí. Menos b, mais ou menos, a raiz de b ao quadrado menos 4ac, isto dividido por 2a. Um b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, nós vamos chamar isso de delta. Beleza? Vai ser formado de um triângulozinho, só para não deixar tanta coisa aí. Então, sempre que a gente colocar delta, quer dizer o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E de onde a gente tirou esses números? Simples. Lembra quando eu falei do ax ao quadrado mais bx mais c? Os valores de a, de b e de c, você vai substituir nessa equação. Daí é simples, só resolver normalmente que você vai achar o valor de x. Como vocês podem ver, tem mais ou menos ali de menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Isso se dá porque as equações do segundo grau, elas têm duas raízes ou soluções. Portanto, uma vai ser somando a raiz e a outra vai ser diminuindo a raiz. Então, agora vamos ver um exemplo. Então, aqui, pessoal, trouxe para vocês uma equação do segundo grau para a gente discutir sobre ela e ver como funciona na prática a fórmula de Bhaskara. Aqui do ladinho, nós temos aqui a letra A, B e C, que se a gente voltar no vídeo, nós podemos ver que na fórmula geral da equação de Bhaskara, temos o A, B e o C. Para nós encontrarmos o valor de A, temos que ver que número está multiplicando o x. O x está aqui, inteirinho, mas não tem nenhum número multiplicando ele. Portanto, o valor de x vai ser 1, porque todo número que você multiplicar 1 vai ser ele mesmo. Então, vamos colocar aqui 1. O valor de b, podemos ver aqui, é mais 4, ou seja, 4 positivo. O valor de c, nós podemos ver que tem esse sinal aqui, que é o sinal negativo. Portanto, nós vamos colocar aqui menos 6. Beleza. Achamos já aqui o nosso A, B e o C. Agora vamos jogar isso na equação. Mas antes, nós temos que achar o valor que vai ficar dentro da raiz quadrada, que se a gente voltar na fórmula de Bhaskara, tem o mais ou menos a raiz quadrada, e lá nós colocamos um símbolo grego chamado delta ou discriminante, que é simbolizado por esse triângulozinho aqui. Delta ou discriminante, ele é o b ao quadrado, que nesse caso é 16, porque 4 vezes 4 dá 16, menos 4 da própria equação, vezes a, que é vezes 1, ou seja, vezes 1, e vezes menos 6. Para separar, nós vamos colocar isso entre parênteses, vezes menos 6. Vocês concordam comigo que todo número vezes 1 vai dele mesmo? 4 vezes 1 dá 4. 20 vezes 1 dá 20. 1048 vezes 1 dá 1048.
Portanto, nós podemos cortar esse 1, dando essa equação, ficando desse jeitinho daqui, que ainda vai ser igual. Portanto, nosso delta vai ser igual a 16. E agora, menos 4 com menos 6. Menos com menos em multiplicação de dois negativos, o resultado sempre vai ser positivo. Portanto, podemos já colocar aqui o sinal de mais. E 4 vezes 6 é 24. Ou seja, 24. Belezinha. Portanto, o valor do nosso delta ou discriminante pode ser tido como 40. Beleza, já achamos o valor do delta. Agora vamos jogar isso na equação do segundo grau, que é menos b, ou seja, vamos já substituir. O b, a gente pode ver aqui em cima, vale 4. Portanto, a gente vai colocar aqui menos 4 mais ou menos a raiz do delta, que no nosso caso foi 40, dividido por 2 vezes a. O a vale 1, e 2 vezes 1 é 2. Portanto, podemos colocar aqui diretamente o valor de 2. Beleza. Agora vamos separar isso em duas etapas, a primeira etapa e a segunda etapa. A primeira etapa nós vamos considerar o valor positivo, portanto, é menos 4 mais. Agora nós temos aqui a raiz de 40. Não tem um valor fixo para a raiz de 40. Porém, nós podemos simplificar. 40 pode ser tido como, por exemplo, 5 vezes 8 é 40. 4 vezes 10 também é 40. 2 vezes 20 também é 40. Desses números que eu falei, o único número que tem uma raiz quadrada seria 4, que a raiz de 4 é 2. Portanto, nós podemos simplificar essa raiz de 40 como 2 raiz. E o que sobrou aqui dentro? Nós tiramos o 4 do 40. Isso dividindo 40 por 4 vai sobrar 10. Portanto, vai aqui continuar com 10 aqui dentro. Isso tudo aqui dividido. Isso tudo aqui sendo dividido novamente por 2. Agora nós vamos fazer esse mesmo processo aqui, só que com valor negativo. Sendo menos 4 menos a raiz de 2, 2 vezes raiz de 10. E isso tudo dividido por 2. Nós chegamos nas nossas duas raízes, só que tem como simplificar elas ainda mais. Portanto, isso daqui vai ser igual. O 2, nós podemos dividir o 2 por 2 e o 4 por 2 também. Porque se a gente cortar esse 2, nós cortamos esse 4 e esse 2, ficando como? Menos 2 menos raiz de 10. E aqui em cima nós vamos fazer a mesma coisa, cortando esse 4 e esse 2 e novamente esse 2, ficando menos 2 mais a raiz de 10. Lembrando que sempre que nós vamos fazer uma equação do segundo grau, que foi esse exemplo, nós sempre vamos achar dois resultados, porque é uma raiz do segundo grau. Então, por exemplo, um resultado pode ser o mesmo número, só que positivo e negativo, ou números diferentes, como foi nesse caso, diferentes, porque um foi menos 2 mais a raiz de 10 e o outro foi menos 2 menos raiz de 10. Qualquer número que seja real, ou seja, raiz de números positivos, números negativos, fração ou números decimais, podem ser raízes da equação do segundo grau. Então, pessoal, só isso mesmo pelo vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí nos comentários o que você achou. Se teve alguma dúvida, pode comentar aí que eu vou responder. Muito obrigado, valeu, falou e tchau!